Oi, pessoal. Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Hoje, de olho nas eleições de 2024, vamos falar um pouco sobre técnicas de checagem. A sessão vai contar com a ilustre presença nosso convidado, Luiz Fernando Menezes, repórter do Aos Fatos. Gentilmente aceitou esse convite para participar aqui desse webinar. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a você que está participando aqui com a gente, você também que está vendo depois do ao vivo acontecer, e também queria lembrá-los que essa sessão está sendo gravada, certo? Então, se você publicar alguma coisa no chat, alguma coisa na perguntas e respostas, depois outras pessoas poderão ver. E também, se você tiver que sair no meio, chegar depois, vai estar na íntegra o nosso vídeo para você acompanhar. Também teremos um recap, que vai ser publicado um pouco mais para frente, com os principais pontos da conversa. O recap, né, em texto, vai ser publicado no site do IJNet, o IJNet em português, e o vídeo na íntegra vai ser publicado no YouTube, no canal do IJNet. Então, já queria passar a palavra e agradecer o Luiz pela presença às 10 horas de hoje, nesta quarta-feira. Tudo bem, Luiz? Muito obrigado pela sua participação. Tudo bem, bom dia a todo mundo. Quarta-feira, 10 horas da manhã, falar sobre checagem. Mas é isso aí, sempre tem, a gente não tem hora para falar sobre checagem. Eu começo a trabalhar antes das 10 com isso, então para mim é normal, mas espero que vocês aproveitem aí o que eu vou passar, é isso, assim, a ideia hoje é mais com o advento, né? Advento não, mas a popularização da inteligência artificial, o que a gente pode ver aí de desinformação, que a gente já está vendo de desinformação, e o que pode estar aparecendo aí na campanha eleitoral. Então, vou ajudar, assim, a como ensinar algumas coisinhas, algumas técnicas e algumas dicas para a gente conseguir desmentir isso, porque é isso. A gente sempre fala que trabalho de checagem é meio que enxugar gelo, assim, porque a gente nunca vai conseguir desmentir toda a desinformação que tem nas redes sociais. Então, quanto mais pessoas souberem fazer isso, melhor. Mais Mas então, braços. eu quero agradecer o convite de novo. Sempre bom falar sobre isso. Nunca tinha participado do fórum, então eu acho. Quero dizer obrigado de novo, então, Daniel. Tudo Mas certo, aí, Luiz. Obrigado a você. Pessoal, lembrando que o chat está aqui aberto. Eu mandei um oi pessoal. Se vocês quiserem testar, mandar pergunta, dúvida, comentário, só mandar por aqui ou pelo Q&A, que é o perguntas e respostas, tá certo? A gente não abre vídeo para os participantes, mas quem quiser achar que, sei lá, vai formular a pergunta ou comentário melhor se for em vídeo, a gente libera também, tá? Mas qualquer coisa é só mandar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. E, Luiz, podemos começar? Tá tudo nos conformes aí do seu lado? sim, vou compartilhar a tela aqui. Certo, estamos vendo. Estão vendo? Tudo. Então, Uhum, beleza, podemos começar. bora lá. Então tá. Bom dia de novo, gente. Então, a apresentação de hoje é sobre técnicas de checagem para as eleições, como eu já tinha dito antes. Antes de passar para as técnicas mesmo, só uma apresentação rápida do nosso trabalho lá no Aos Fatos. O Aos Fatos é uma organização de checagem de fatos, é uma agência de checagem criada em 2015, lá no Rio de Janeiro, e desde então a gente tem trabalhado, tem crescido e tem trabalhado na checagem do discurso político e da desinformação nas redes sociais. A gente já ganhou um prêmio Gabo, a gente já foi finalista de vários prêmios, e a gente tem um diferencial que é sempre tentar usar a tecnologia para desmentir a desinformação e a disseminação da desinformação. A gente tem, por exemplo, a Fátima, que é um robozinho que ajuda a checar. Você consegue conversar com ela no WhatsApp para ela te ajudar, tipo, olha, isso aqui é fake, Fátima, e ela vai e te manda uma checagem ou fala a dar algumas dicas.
A gente tem o Scriba, que é uma ferramenta, inclusive, aberta para as outras pessoas, né? Ela é paga, mas é um transcritor, né? Ele transcreve áudios em inglês e português, se eu não me engano. E ele foi criado para. É uma coisa interessante, a gente sempre fala. Ele foi criado para a gente transcrever os discursos do ex-presidente Bolsonaro. A gente tinha um agregador de declarações do presidente, em que a gente desmentia todas as desinformações que ele falou naquela época. E aí a repórter que era responsável tinha um trabalho muito grande de ter que ouvir e transcrever sempre. Então a gente foi lá e desenvolveu essa ferramenta para auxiliar o trabalho dela, acabou virando uma ferramenta para fora, e aí a gente. Isso é para exemplificar o que a gente tem tentado fazer, que é realmente, além de desmentir, realmente criar tecnologias para ajudar outras pessoas a combater desinformação. Eu, no caso, trabalho no Alsace desde 2017. Eu sou o repórter mais velho lá, ativo, mas hoje a gente não, e eu não moro no Rio, assim, a gente trabalha cada um no seu estado, a gente tem pessoas em São Paulo, tem pessoas em Minas, tem pessoas em Santa Catarina, tem pessoas, não acho que, eu não lembro, e Espírito Santo. Eu acho que eu não esqueci mais ninguém. Mas então vamos passar, porque eu vou passar para vocês mais ou menos um resumo do que a gente vai falar hoje sobre o problema que é a desinformação e a inteligência artificial e seus possíveis usos nas eleições e quais os problemas que isso vai acarretar. Aí eu vou ensinar como checar os 4 tipos de conteúdos diferentes: vídeos, imagens, textos e áudios. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem que ficar de olho no futuro, no futuro da IA e no futuro da desinformação. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos lembrar que desinformação não é uma coisa nova. Não foi a IA que criou, não foi a internet que criou. A desinformação ela sempre existiu e ela sempre vai existir, eu acho. Não tem como a gente acabar com a desinformação, a não ser checar ela e tentar combater a disseminação com tecnologia, com agências de checagem e tudo mais. Mas isso prova que não é necessário esforço para desinformar. Como assim? Você não. Porque eu lembro em 2020, eu trabalhei como repórter na eleição de 2018, 2020 e 2022. Eu lembro que na eleição de 2022 tinha um receio muito grande de que já ia ter deepfakes com os presidentes, porque era uma tecnologia que estava aparecendo e tal. Mas, assim, não apareceu, pelo menos não viralizou, né? E porque a desinformação realmente ela não precisa de tanta qualidade. As pessoas são enganadas com montagens, as pessoas são enganadas com vídeos descontextualizados, as pessoas são enganadas com texto no WhatsApp. Então, a desinformação ela não precisa dessa qualidade toda para poder desinformar alguém. Obviamente, um vídeo muito bem feito por deepfake tem muito potencial, tem um potencial muito maior de enganar e um potencial de não ser desmentido, de não conseguir ser desmentido, que é perigoso, né? Mas só para vocês pegarem alguns exemplos, esse é o exemplo clássico que todo mundo lembra, que é a mamadeira erótica, para ser um pouco eufemista, mas circulou na época de 2018, e é isso, não é uma montagem, não é nada, uma pessoa simplesmente um dia foi num sex shop ou numa lojinha de R$ 1,99 que vende essas coisas, comprou uma madeira com o biquinho que tem um pênis e gravou um vídeo falando: olha só, isso é um absurdo, acabei de pegar na escola do meu filho, é isso que o PT tá dando nas creches, não sei o quê. Isso aí teve 90, só essa publicação aí que eu coloquei, teve 92 mil compartilhamentos no Facebook. No WhatsApp a gente nem consegue saber quantos compartilhamentos teve. Então é isso, assim, é uma coisa. Não precisou de muito esforço para fazer esse vídeo. A pessoa simplesmente foi lá e comprou isso por R$ 5, não sei quanto custa isso, e gravou o vídeo que
virou um exemplo clássico de desinformação para as pessoas. E tem um exemplo clássico de desinformação para os checadores, que é essa montagem que também circulou em 2018 e circulou em 2016 também, eu acho, que é um tweet falso do Haddad em que ele defende o Maduro. Esse tweet nunca existiu, ele é falso mesmo, mas olha só, ele foi uma montagem, pegou a foto, pegou o mesmo texto, pegou o texto, pegou a fonte do Twitter, hoje X, colocou o símbolozinho de verificado, tem uma data e tal, mas se você fosse lá na data, não tinha esse tweet, não existia esse registro em nenhum lugar. O Haddad desmentiu, falou que nunca tweetou isso. E assim, a gente desmentiu isso em 2018. Todas as agências de checagem desmentiram essa mesma peça de desinformação e eu juro para vocês que essa montagem viraliza todo ano de novo. Todo ano de novo, essa mesma publicação que já foi desmentida circula, continua circulando e as pessoas continuam acreditando que o Haddad defendeu o Maduro. Por quê? Porque a gente entra num problema que é o seguinte: na época da eleição, a polarização ela fica maior, né? A ideia de que existem times em que tem o meu time e o time do outro. E aí a pessoa tende a acreditar nas informações que valorizam o time dela e não valorizam o time do outro. Então fica mais fácil enganar as pessoas durante as eleições, porque é isso. Os ânimos estão acirrados, as pessoas estão querendo, né, ter argumentos para poder votar em um candidato e para poder tentar fazer com que as pessoas não votem no outro. O... E aí a gente entra no problema da IA. A IA, ela facilita a criação de montagens, para quem não sabe fazer, e criação de imagens do zero, assim, né? Só que existe um problema dentro da IA, que é assim, as ferramentas que estão hoje disponíveis para público de graça não são tão boas, elas não são tão boas para fazer uma coisa muito crível. As ferramentas mais caras, né, que tipo o Midjourney mais caro, né, o ChatGPT mais potente, você precisa pagar para usar elas. Então, por isso que a gente não tem visto muita desinformação ainda, muita desinformação bem feita com IA atualmente. Mas é uma preocupação não só dos checadores, né? O Fórum Econômico Mundial, ele, no ano passado, eu acho, ou no início desse ano, ele publicou um relatório falando que provavelmente nos próximos 2 anos a desinformação vai ser um dos maiores desafios ao processo democrático no mundo todo, incluindo aí a desinformação com IA. Um exemplo para vocês terem ideia de como está essa situação, o NewsGuard, que é um projeto que tem um projeto para identificar websites que estão sendo gerados só com conteúdo de inteligência artificial, já identificou 739 sites ou blogs que em 15 línguas que foram feitos da maneira, tipo, é isso, eles foram alimentados só com textos gerados no ChatGPT e em outras ferramentas de geração de texto. Não tiveram nenhuma edição, não tiveram nenhuma supervisão humana. Eles simplesmente produziram artigos sobre qualquer coisa, publicaram e está aí na internet como se fossem fontes confiáveis de informação. Um dos exemplos disso é essa matéria que foi publicada nesse Newsdesk, que fala que o psiquiatra, né, do primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, teria cometido suicídio e teriam descoberto que ele estava com uma... Teriam descoberto a morte dele e ele estava com uma carta falando que a culpa seria do Netanyahu e que não... E é isso, falou que foi derrotado pelas mentiras do primeiro-ministro e tal. Essa notícia é completamente falsa, toda inventada pela IA, mas teve gente que acreditou e essa notícia, inclusive, foi veiculada na TV iraniana e em outras TVs, assim, como se fosse verdade. Que é isso, as pessoas
vem um site, título, tem ali uma fotinha, e aí as pessoas passam uma credibilidade que não tem, e não existe nenhuma identificação de que isso foi gerado por IA, é pura desinformação. Outros exemplos agora mais próximos de desinformação agora nas eleições gerada por IA é essa foto, por exemplo, tem essa e outras fotos de que eles fizeram uma foto, pegaram uma foto do Trump e fizeram ele feliz, abraçado com pessoas negras. Essas fotos são falsas. Um exemplo é muito fácil você ver porque elas são falsas. Se você ver a mão do Trump, ele só tem 3 dedos. E até onde eu sei, ele tem os 4 dedos na mão direita. Mas é isso, eles pegaram e criaram várias fotos em que o presidente Trump está com outras pessoas negras para passar a ideia de que ele é bem recebido na comunidade, como né, se não fosse mais fácil ele simplesmente tirar uma foto dessa. Mas é isso, é uma coisa que tem circulado lá nos Estados Unidos. Um outro exemplo foi uma ligação falsa que o Biden teria feito para os seus apoiadores para eles não votarem nas primárias de New Hampshire. Eu vou colocar aqui para vocês verem. É muito bem feito. Áudios geralmente são muito bem feitos. You know the value of voting Democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election. We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. If you would like to be removed from future calls, please press 2 now. Assim, áudios geralmente são bem bizarros, assim, de como eles são bem feitos. Mas aí o Biden desmentiu, os veículos de imprensa repercutiram o desmentido. Olha, gente, é mentira, não é verdade, essa ligação que está acontecendo e tal. Mas olha o potencial que tem para fazer estragos, né? E esse é um exemplo que a gente até desmentiu lá no Aos Fatos da eleição argentina. Começou a circular esse vídeo do candidato governista, o Sérgio Massa, e viralizou não só na Argentina, como aqui no Brasil também. Dia grupo, qué lista que está la meme. É um vídeo em que ele, teoricamente, estaria consumindo cocaína, e aí é isso. Tinha vários vídeos dele, tinha várias alegações de que ele era drogado, de que ele era usuário de drogas e não poderia ser presidente, aquela coisa mais uma guerra moral mesmo contra o Sérgio Massa, que acabou perdendo a eleição, inclusive, para o Milei no ano passado. Aí, como que a gente combate essas coisas? Como a gente desmente esse tipo de conteúdo? Cada um dos conteúdos, vídeo, imagem, foto e texto, tem uma maneira diferente de desmentir. E, na maioria das vezes, essa maneira de desmentir ajuda a desmentir coisas que também não são feitas por IA. A de vídeo existem duas maneiras mais simples de você desmentir, seja pela busca reversa, que eu vou explicar mais daqui a pouco, e pela análise das estranhezas, como eu falei ali da mão do Trump, que tinha só 3 dedos. Mas eu vou dar umas dicas de o que ficar de olho nesse tipo de conteúdo. A busca reversa, para quem não sabe o que é quando você faz com que a ferramenta de busca busque o vídeo ou a imagem, o mesmo vídeo, a mesma imagem, na internet. Então você consegue ver quem publicou, qual foi a primeira vez que ele foi publicado, você tenta achar a origem, você tenta achar o vídeo original e por aí vai. Existem várias maneiras de fazer busca reversa, mas eu acho a mais fácil e mais eficaz com essas duas ferramentas. O Revi e o InVid. São duas extensões, tem no Chrome e tem no Mozilla Firefox, se eu não me engano. Eu uso no Mozilla, no caso. Você baixa essas duas extensões
e elas meio que se complementam. O Revive, ele vai permitir que você clique com o botão direito em qualquer imagem da internet, no mouse mesmo, você clica com o botão direito e vai abrir algumas opções de busca reversa. Daqui a pouco eu mostro mais ou menos um exemplo, tem um slide com exemplo. E o InVid, ele é uma grande caixa de ferramentas para vídeos. O que vocês mais vão usar, que tem coisas mais avançadas, tipo análise de metadados, tem análise de pixel morto. Então, são coisas que, assim, muito difícil de usar. Eu usei poucas vezes na minha vida de checador, mas tem essas opções para quem quisesse aprender mais. Eles têm um diquinha de como usar também. Mas o que mais eficaz são essa keyframes, que é essa segunda opção que está aí na tela, que quando você clicar nela, vai aparecer essa caixa de diálogo, no caso. Você pode ou jogar o link do Facebook, do TikTok, do Instagram, do Twitter, ou enviar um vídeo você mesmo e ele vai separar o vídeo em vários frames para você poder fazer uma busca reversa melhor. Às vezes dá um problema, então eu geralmente sugiro que você baixe os vídeos em vez de mandar eles pelo link. Para baixar vídeo na internet, coisa mais simples do mundo. Geralmente você vai download Instagram Video. O primeiro site vai ser de graça, vai ser acessível para todo mundo. Você coloca o link, baixa o arquivo em qualidade boa para fazer a pesquisa. Mesma coisa para as outras redes sociais. A não ser o TikTok, que facilita a nossa vida e é só clicar com o botão direito e fazer o download do vídeo, mas eu acho que você tem que estar logado. Mas é isso, você baixa o vídeo e você envia ele nesse submit do InVid. E aí ele vai dar uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, esse vídeo do Sérgio Massa que eu mostrei para vocês. Ele mostra alguns frames e aí você consegue clicar com o botão direito em cima deles, ou com o botão, o InVid mesmo já faz a pesquisa reversa se você clicar com o botão esquerdo. Mas como vocês vão ter baixado o Revive, é melhor clicar com o botão direito e fazer a pesquisa em tudo. E aí, exemplificando, eu fiz essa pesquisa. Ó, por exemplo, esse é o que aparece quando você vai fazer uma pesquisa no Revive. Você clica com o botão direito e aparecem várias opções: Google, Tinai, Bing, Yandex, e abrir todos. Geralmente eu abro todos para ver todas as opções que eu tenho, mas o que mais vai ser útil mesmo vai ser o Google, o Tinai, o Bing e de vez em quando o Yandex para vídeos muito bizarros, assim. Geralmente vídeo de porn revenge, de vídeos que são russos, de guerra na Ucrânia, geralmente o Yandex vai ter mais opções. Mas eu cliquei, abriu todos e, por exemplo, nesse caso do vídeo do Sérgio Massa, apareceu esse resultado para o Google. E aí, se você clicasse no primeiro vídeo, eu vou ter que clicar no YouTube. Tá dando para ver, né? Sim. Vídeo do YouTube. Vocês conseguem ver o vídeo original, que foi publicado em 2016. Que rica que tá la meme. Que é inclusive um meme, eu não sabia antes de fazer a checagem, mas era um meme de Kirika que está lá meme. Isso apareceu em vários vídeos e tal, e era isso que eles usaram para fazer a desinformação. Deixa eu... Se vocês não quiserem usar essas ferramentas, a maneira mais simples que todo mundo consegue usar, inclusive no celular, é entrando no próprio Google e clicando nesse ícone mais à direita, que é a pesquisa por imagem. Você vai clicar aqui e o Google vai pedir para você enviar uma imagem para ele. E ele vai fazer essa pesquisa reversa.
O exemplo que eu vou dar agora aconteceu semana retrasada. Não sei se vocês perceberam, mas o Twitter morreu. O Twitter é uma rede morta. Mas mesmo assim as pessoas usam porque é isso, não existe coisa melhor do que um substituto melhor para ele ainda. Mas está acontecendo uma coisa muito grave no Twitter nas últimas semanas, que toda semana uma nova famosa, uma nova influencer tem vídeos pornográficos ou eróticos, entre aspas, vazado no Twitter. E teve um caso da Bob Altorf, que é uma influenciadora, que apareceu um vídeo em que ela estaria se masturbando, e falaram que não, era um leak dela, e ela teve que pedir para o Twitter retirar, mas mesmo assim aparecem vários vídeos ainda dela. E aí era possível desmentir esse tipo de vídeo, é possível desmentir esse tipo de vídeo com com a busca reversa. Eu peguei um frame do vídeo, por exemplo, joguei no Google, e aí apareceu vários exemplos. E aí várias das vezes, vários dos exemplos eram o vídeo falso já. Só que um deles não era, se eu não me engano, é o quinto aí que apareceu. Que se vocês verem, é muito parecido o vídeo. O vídeo da esquerda foi o vídeo que estava viralizando, que é com o rosto dela, e o vídeo da direita era o vídeo erótico de uma menina do OnlyFans, que tem um OnlyFans, que publicou esse vídeo e que estava sendo usado para como se fosse a Bob. Então, é possível desmentir esse tipo de vídeo também, porque é isso, a busca reversa procura funciona procurando o máximo de frames iguais daquele vídeo. E aí, quando você busca um vídeo que só teve o rosto alterado, por exemplo, você consegue achar o vídeo original sem a edição. No caso, só um ponto, atualmente a IA é muito boa para fazer esse tipo de vídeo. A IA é muito boa para remover ou substituir um elemento de um vídeo ou de uma imagem, mas ela ainda não é tão boa para criar uma coisa do zero. Então, esse é o tipo de conteúdo mais fácil de fazer, no caso de fazer com que as pessoas acreditem. Vai ter outros exemplos que eu vou colocar aqui na apresentação, mas deixar isso claro assim. E para vocês separarem, para vocês fazerem as análises de estranhezas ou fazer as pesquisas por vídeo, eu recomendo sempre fazer uma separação de frame por frame. O InVideo faz isso em alguns frames, mas existem publicações não, ferramentas que permitem separar um vídeo por frames, porque é isso, se um vídeo tem 30 FPS, significa que ele tem 30 frames só em um segundo, então você consegue fazer centenas de imagens de um vídeo para você poder analisar se tem alguma estranheza ou para fazer busca reversa. O Movie Maker, que é uma ferramenta paga, é muito boa nisso, mas recomendo para quem quiser fazer esse tipo de pesquisa. Mas tem ferramentas gratuitas que permitem 30 segundos de vídeo ou até 10 vídeos por dia, alguma coisa assim, que é o SGIF e o Frame to Frame. Esse tipo é muito. Essa técnica é muito boa, principalmente para você ver coisas estranhas. É isso, Estou analisando um vídeo, não achei o vídeo original, mas eu tenho a impressão de que isso aqui é fake porque, sei lá, a boca está estranha, o movimento dos olhos está estranho. E aí, esse tipo de análise é muito boa para você ver. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um vídeo feito para parecer que é a Hillary Clinton. Alguém vestiu como ela e a IA simplesmente trocou o rosto e a voz da pessoa. You know, people might be surprised to hear me say this, but I actually like Ron DeSantis a lot. Yeah, I know. I'd say he's just the kind of guy this country needs, and I really mean that. If Ron DeSantis got installed as president, I'd be fine with that. I mean, the one thing I know about Ron is that when push comes to shove, Ron does what he's told.
vocês conseguem ver que tem uma coisa estranha na boca dela. Mas se você for parando o vídeo assim, você consegue. Você vê que a qualidade é até boa do negócio, mas o conjunto é estranho, assim. Aí é uma maneira de vocês verem separando frame por frame. Eu eu fiz uma separação para mostrar, porque na desinformação, não importa a gente que está checando achar que é fake, a gente tem que tentar provar para a pessoa que acreditou nesse vídeo que aquilo ali é fake. E aí a gente tem que assinalar, criar imagens, tirar os frames e mostrar para a pessoa, tipo, olha, não, isso aqui é fake por causa disso. O que a gente tem que ficar de olho geralmente? Como eu disse para vocês, a maior parte das deepfakes são vídeos reais com o rosto alterado. Tá rolando muita coisa também de vídeos em que uma pessoa específica foi trocada por outra pessoa inteira, assim, não só o rosto. Mas vídeos inteiros ainda não aparecem, não existe. Até foi anunciada uma tecnologia semelhante pela OpenAI, mas ele ainda não é tão bom assim, eu vou mostrar para vocês depois. Mas nesses casos, é sempre bom você ficar de olho. Se algum de vocês desenha, ilustra e tal, eu sou ilustrador também. É só você pensar, as coisas mais difíceis de desenhar são as coisas mais difíceis para IA também. Então, ruga geralmente é difícil, sombra, geralmente tem a luz, né? Se um foco de luz está do lado direito, a sombra vai estar do lado esquerdo. Mas aí, às vezes, tem sombra dos dois lados, não tem sombra do lado que tinha que estar. Os dentes, geralmente, ou são muito estranhos, ou eles são muito perfeitos. Então, dá para você também ver pelos dentes. O movimento dos cabelos, geralmente, não é natural. As pintas e verrugas é legal de dar uma olhada, porque elas somem. Aí, de vez em quando, ela some a pinta. E aí é bom de dar uma olhada também. E óculos, que também é difícil de desenhar. É sempre assim. Coisas difíceis de desenhar são difíceis para IA também. Óculos, geralmente, porque ele é reto, né? As hastes são retas. Geralmente entorta, sobe, desce, tem umas coisas estranhas. E o lábio. No caso desse vídeo da Hillary Clinton, a gente vê, por exemplo, que uma das rugas, tem uma ruga na vertical que aparece nesse primeiro frame, são duas rugas. Elas somem depois de algum tempo. E aí elas voltam, mesmo assim o mesmo movimento, ela tá com o mesmo movimento de testa, só que as rugas somem. E a boca, se você vê em alguns frames, o dente, ele não é um dente, ele é só uma... é como se fosse só uma dentadura, não uma dentadura, só uma placa. Ele é só ele não tem as separações dos dentes, e embaixo você vê também que os dentes acabam antes dos molares. Então é isso que você tem que procurar essas estranhezas. É até divertido procurar essas estranhezas, porque são coisas interessantes de mostrar para as pessoas. No caso das imagens, agora mudando Luiz, Oi. posso só te dar um minutinho para você tomar uma água e tirar umas Claro. perguntas aqui da lista? Tá. Antes só da gente continuar, a gente vai para as imagens, né? E essa parte digamos, desses 7 erros, assim, das estranhezas. Claro que não é igual porque não foi com inteligência artificial, mas esses dias acho que ontem até, inclusive, acho que a matéria mais lida do UOL era os 7 erros das fotos tratadas no Photoshop da Kate Middleton. Aham. Então, vocês estão, né, só você ir apontando, circular assim, bem 7 erros, Turma da Mônica, que pode atrair bastante atenção, né? E tem uma pergunta aqui do João Pedro Capobianco, ali naquele slide que você passou de como baixar, né, vídeos, quais ferramentas usar, ele pergunta do Kawai. Você tem alguma recomendação, alguma dica para ele? O Kawai, nos últimas 3 semanas, se eu não me engano, nas últimas 3 semanas, tem um site chamado Discover Quai, Quai.discover, que agora é como se fosse o TikTok, porque o TikTok você conseguia acessar na internet, no PC e no celular. O Quai também agora você consegue acessar ele pelo PC por meio desse Quai Discover. Eu só não lembro se é Discover Quai ou Quai Discover, mas se você colocar no Google vai sair. E lá é só clicar com o botão direito e você baixa o vídeo.
Mas se você não quiser fazer isso, tem também uma outra maneira que a gente também trabalha com checagem no Quai. Você pega o vídeo no seu celular, no Quai, e vai ter o botão de compartilhamento. Você pega o botão de compartilhamento e compartilha para alguém ou para você mesmo no WhatsApp, e aí vai vir um link. Nesse link, se você clicar no PC, você vai conseguir baixar o vídeo. É uma maneira simples assim de baixar o vídeo. Mas e tem jeito de baixar no celular também, porque nesse botão de compartilhamento tem a opção salvar o vídeo. Aí você salva no próprio celular. São essas três maneiras que eu conheço de baixar um vídeo no Quai. Maravilha. Essa de mandar para você mesmo e baixar no computador, acho que é a mais fácil, né? Até Eu falando acho a da mais fácil pessoa. e vem com uma qualidade boa no computador. Então, porque no Uhum. celular é meio. Que é isso, é meio difícil você fazer coisas no celular, checagens no celular. Sim. João, sua próxima pergunta sobre os áudios a gente vai deixar mais para a parte dos áudios, tá? A Clara também perguntou sobre o áudio, mais para o fim. Mas a Clara também fez uma outra pergunta interessante que eu acho que sempre que eu faço uma webinar com alguém de agência de checagem, essa pergunta vem não de mim ou dos participantes, como vocês chegam a essas notícias falsas ou como elas chegam a você? É uma busca ativa que vocês vão atrás ou tem alguns canais que vocês monitoram ativamente? Como é que se dá essa dinâmica? As três coisas. A gente tem tanto uma busca ativa, no caso, eu sou o responsável pela busca ativa na maioria das vezes. Eu sou a pessoa que entra mais cedo no trabalho e faço o que a gente chama de ronda. A gente tem algumas ferramentas fechadas e também tem algumas maneiras de você pesquisar aberto, assim, no Twitter, por exemplo, se você vai pelas notas da comunidade, a gente consegue ver o que está circulando de fake news lá no Twitter. Mas a gente tem ferramentas. O Facebook tem uma ferramenta muito boa que ele tem uma parceria com as agências de checagem que quando uma pessoa vê uma fake news no Facebook e ela clica no botão denunciar como desinformação, essa publicação vai para essa ferramenta e aí a gente vê, tipo, olha, isso aqui foi denunciado pelo usuário como se fosse uma desinformação. E aí a gente vai analisando todo dia, de manhã e todo dia no final da tarde, a gente dá uma olhada no que está circulando, o que está viralizando, a gente faz e é isso, eu geralmente faço uma pré-checagem para ver se aquilo pode ser falso ou não, porque tá rolando um vídeo X, aí eu já vejo que o vídeo é verdadeiro, nem adianta eu colocar na ronda, né, apresentar para o resto da equipe. Mas essa é uma busca ativa. Tem a segunda, que a gente tem canais abertos, né, no WhatsApp, a gente tem canais no Facebook, a gente tem canais em praticamente toda rede social que a pessoa consegue mandar também, tipo, olha, vi isso aqui, queria saber se é fake. No WhatsApp, geralmente, a gente vê mais, porque é o que chega, é o que a Fátima está ajudando a desmentir, aí ela acaba mandando para a gente, tipo, olha, isso aqui não, a gente não tem desmentido, e aí a gente olha, vê se realmente está circulando em outras redes sociais. E tem um outro negócio que não, eu falei, é a busca ativa, tem as ferramentas fechadas e tem a pessoa mesmo fazendo a denúncia para a gente diretamente, mas esses são Uhum. geralmente as três vias. E para gente, antes da gente continuar, só para esclarecer, esse fechado são ferramentas pagas desenvolvidas por vocês? Não, são Ou... ferramentas que as redes sociais, o Facebook e outra rede social que fizeram parceria com a gente, tipo, cede o uso para a gente pode usar, mas só as agências que têm parcerias com eles que podem usar essa ferramenta. Ela Tá, não é aberta ao público, no caso. aham. Isso inclui essa do Facebook que você comentou Isso, de... Ah, tá. isso. Então eu, como usuário comum, não consigo entrar e ver quais foram os denunciados. Não tem como. Ah, tá. Beleza. Então, só respondendo o Luiz Henrique Vieira, quais ferramentas pagas fazem esse tipo de busca ronda? Não tem ferramenta paga? De busca reversa? Não, de busca e ronda. Essa, né, de encontrar as fake news. Hum,
Olha, eu não sei porque eu nunca precisei usar, né? Porque aí eu uso o que a gente usa na checagem, mas tinha uma ferramenta feita pela UFMG que não era paga, era bem boa, mas eles pararam, era um projeto da UFMG de tentar pegar checagens no WhatsApp, pegar fake news no WhatsApp. Eles monitoraram 50 grupos com milhares de usuários, grupos políticos de discussão política, e aí eles separavam imagens e vídeos. Tipo assim, se uma pessoa mandasse um vídeo ou uma imagem, a ferramenta ia lá, pegava, subia numa ferramenta, numa base de dados que todo mundo podia acessar. Mas, infelizmente, isso acabou. Foi na eleição de 2020 e de 2018 que eles funcionaram. 2022 não funcionou mais. Mas pago assim eu não conheço realmente. Mas é isso assim, eu acho que as pessoas deveriam fazer mais esse tipo de combate de WhatsApp, principalmente, porque o WhatsApp a gente até tem também grupos que a gente monitora, que é isso, grupos tanto de militantes da esquerda quanto da direita que tem 10, 20 mil usuários e eles trocam mensagens de desinformação direto, assim, mas aí a gente entrou, não fala nada, fica só vendo ali. Essa é uma maneira mais simples de você desmentir coisas, assim, de você achar desinformação, aí se infiltrar em grupos de discussões políticas ou discussões anti-vacina, por exemplo, a gente tinha muito grupos anti-vacina durante a pandemia. Hoje ainda tem um pouco de grupo anti-vacina que a gente monitora, porque agora as pessoas são contra a vacina da dengue, e é isso, elas vão ficar sendo contra vacinas que forem adicionando no governo, assim. Então, mas pago assim eu não conheço. Maravilha, obrigado pelas respostas, Luiz. Espero ter ajudado. Podemos seguir. Tá. Aí, imagem é praticamente a mesma coisa. Geralmente, as imagens você consegue fazer tanto pela busca reversa quanto pela análise de estranhezas, inclusive ilustração, não só foto. Só que tem a imagem ela tem algumas coisinhas a mais que você consegue analisar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo que a gente fez ano passado. Estava circulando várias fotos de criancinhas vestidas de roupas satânicas. E aí eles estavam falando que era uma marca que tinha lançado essas roupas para as crianças. E aí é isso, assim. Isso começou a circular em um monte de grupo evangélico, saiu dos grupos evangélicos, foi para outro grupo. E aí isso aí viralizou de uma maneira que é um absurdo e não sei o que e tal. Se você fizesse a busca reversa, você ia achar a publicação original, que era desse Dan Reese. A publicação estava num grupo do Facebook chamado Universo de Arte de Inteligência Artificial. Então, tipo assim, era só você pesquisar, você já ia achar o autor, você já ia achar a prova de que é IA. Você nem ia precisar fazer o jogo dos 7 erros que aí, ó, mostrei, que dá no exemplo da direita. Que a mão, os dedos das meninas estão. Eles são esquisitos, assim. O da esquerda é o mais clássico. Nem dá para saber o que é mão aí, né? É alguma coisa, um monte de cilindros de carne, assim, é uma coisa meio estranha. Mas a imagem tem essa. Diferente do vídeo, geralmente o criador da imagem ele se orgulha muito de ter feito a imagem. Então, ele vai postar a imagem dele em algum lugar e você vai conseguir ver a publicação original. Esse é um outro exemplo que a gente desmentiu mês passado, que circulou essa charge, entre aspas, que teria sido publicada no New York Times, falando que uma charge racista, vamos deixar claro também, de que o Lula teria falado, criticando o Lula por ter comparado a atuação de Israel na faixa de Gaza ao que o Hitler fez com os judeus. Se você fizesse a busca reversa, você ia achar o perfil original
E assim, perfil original de ilustrador de IA, é claro, sempre vai ter essas imagens meio com uma textura mais plástica, ou o cara é tipo assim, se ele fosse um artista verdadeiro, nossa, pensa o tanto de estilo que o cara manja, assim, ele, olha o tanto de estilo diferente de arte que o cara fez. É tipo assim, não tem, não, ilustrador muito bom tem um próprio estilo e ele segue no seu estilo. Muito difícil de ter vários estilos assim como um cara que faz IA, mas aí você consegue ver também esse tipo de diferença. E aí, mesma coisa do que olhar em vídeo. Estranhezas, geralmente a pele é muito plástica, o cabelo é estranho, os dedos têm alguma coisa errada, o fundo geralmente é desfocado ou desfocado de uma maneira estranha. E tem uma coisa que tem em imagem que geralmente não tem em vídeo, que é dar uma olhada em texto. Se você olhar o texto e o texto for letras que não dizem nada, geralmente é IA. Vou dar um exemplo. Esse aqui é um exemplo, tipo assim, todo mundo bate o olho nisso aqui e vê que é IA, que tem essa textura esfumaçada, plástica, assim, tudo é meio, não é real, parece uma, não parece uma foto, parece um desenho. O fato de eu ter colocado essa imagem aqui é meio que um protesto velado contra a Adobe por estar vendendo fotos de IA como se fossem reais. Antes eles não colocavam a definição, agora eles estão colocando, pelo menos. Mas isso é uma discussão muito grande de se você pode vender uma imagem gerada por IA, porque se você tem direito sobre uma imagem que foi feita com base em outras imagens que você não pagou pelo direito. Então é toda uma discussão. Mas, enfim, fechando parênteses, essa é a primeira é bem simples, mas agora vamos uma segunda. Essa segunda imagem é o que você acha também na Adobe quando você busca bomba Gaza. Vai aparecer essa imagem. É, num primeiro momento, parece até cena de videogame, assim, nossa, né? Real, parece bem real. Se você for analisar depois, você consegue ver algumas estranhezas. Por exemplo, no lado direito ali, onde tem o poste de luz, o tijolo sobe em cima do poste. Você consegue ver que os tijolinhos estão. A, o que era para ser só o poste acabou meio que juntando na imagem com os tijolos. E o da esquerda, e se você olhar os postes da esquerda, você também consegue ver que eles se fundiram. Ele era para ter duas linhas, né? Mas só tem uma, porque a IA é isso, a IA fundiu os dois postes meio que para como que eu posso falar? Para economizar, assim, porque é isso. Tem os dois postes seriam na vertical, já colocou um só e aí perdeu a profundidade, como tem nos outros, por exemplo. Existem outros erros, mas se você ficar analisando, você consegue ver. Aí vamos para um mais difícil. Essa imagem também é feita por IA, também seria uma criancinha na Palestina, na faixa de Gaza, e de longe também parece muito real, mas se você fizer uma análise mais, se der um zoom e ver algumas coisas, por exemplo, você vê os dedos. Sempre dá para olhar os dedos. O segundo dedo dele, eu sou muito ruim com o nome de dedo, gente, mas depois do indicador, o segundo dedo dele Do está meio. muito. Oi? O O do dedo do meio. meio. Dedo do meio. Tá muito mais grosso do que os outros dedos. Ele tá, tipo assim, ele tá numa. A sombra confundiu a IA, e aí o que está dentro da sombra ainda é dedo, só que aí é um dedo muito gordo. E aí e os dentes dele também não tem eles estão meio, eles têm essa tipo assim, os dois dentes da frente têm tamanhos meio estranhos, tá faltando o dente do lado direito, tem se você coloca o zoom, você consegue ver essa textura meio plastificada da pele, então é uma coisa que você consegue ir vendo pelas análises. E ilustração é a mesma coisa. Dedo,
pele plástica. Nesse caso do Lula, por exemplo, olha só os dedos do pé do Lula. Eles juntam com a madeira. Tem o terceiro e o quarto dedo que eram para ter unha, não tem. Então é uma coisa meio assim, meio estranha. E sem falar então das plantas, assim, as plantas parecem a IA nem teve o esforço, assim, ela simplesmente escolheu fazer isso aí. Porque tem uma coisa meio azul, aí junta, não, é uma coisa, é uma bagunça, assim, a imagem de IA a ilustração em alguns aspectos. E existe uma ferramenta gratuita, que é a Hive AI, que é uma extensão de Chrome que você instala, e aí você envia para ele a imagem que você quer saber, e ele vai te dar uma análise, tipo, isso é 80%, tem 80% de chance de ter sido gerado por IA. Só um aviso sobre essas ferramentas. Geralmente, essas ferramentas você não pode acreditar 100% nelas. Elas podem falar que uma coisa foi gerada por IA e ela não ter sido gerada por IA também. Mas eu nunca vi dar falso negativo. Se ela falar que aquilo não foi gerado por IA, deu 0%, 10%, é muito, assim, muito improvável realmente que seja IA. Mas se ela dá uma dica de tipo, 80% de chance de ter sido gerado por IA, aí eu acho que é uma boa dar uma olhada, fazer uma análise maior, porque pode ser mesmo gerado por IA. Mas é uma ferramenta que pode ajudar nesse tipo de coisa. E aí, como eu adiantei para vocês antes, eu também sou ilustrador e tem duas regrinhas da ilustração que você consegue, que ajudam a gente a desmentir e analisar esse tipo de imagem, tanto vídeo quanto imagem, que é a regra das intersecções e a regra dos pontos focais. A primeira regra, eu desenhei isso aqui rapidinho, só para exemplificar, é a regra das intersecções. Quando duas linhas de um desenho não são, elas estão em profundidades diferentes, mas elas se ligam, você perde a ideia de profundidade do desenho. Então, por exemplo, nesse segundo, né, a manga da camisa quadriculada. O quadriculado não está juntando com os nervos da mão. Na segunda, ela tá. Mas o desenho tá certo. O desenho ele não tá errado. Ele ainda é a mão, ele ainda tem o nervo da mão e ainda tem a manga. Só que como o quadriculado como as linhas se juntam, dá essa impressão de que perdeu a profundidade. E a IA não entende isso. Por algum motivo, ela ainda é muito ruim nessa regra. Então, vou dar um exemplo para vocês clássico aqui do Papa. Circulou essa imagem, viralizou, nossa, como o Papa é estiloso, dentro da moda, não sei o quê. E aí, se você vê, o crucifixo junta com o casaco dele, o zíper do casaco junta com o crucifixo. É tipo assim, é isso, ele não consegue. A IA ela é meio ruim nesse tipo de intersecção. Então o desenho vai meio que se juntando todo, assim. Ele é uma maneira muito boa de você, além de todas aqueles pontos que eu falei para vocês, de sempre dar uma olhada nesse tipo de intersecção. Procura linha, procura coisas mais retas e ver se eles não estão tendo esse problema. Um outro exemplo é essa imagem aqui que estava circulando no Twitter esses dias. Nossa, que lugar bonito na Grécia, não sei, não lembro se era Grécia, alguma coisa. E aí, se você vê essas linhas também, tem erro. O erro mais clássico, mais visível, é esse da escada, assim, que o corrimão da escada junta com a luminária, os os corrimões se juntam entre si, eles juntam com uma corda que tem no chão, é tipo assim, é isso, os pontos de intersecção, a IA não é boa ainda para perceber isso, então é um negócio da gente dar uma olhada nesse tipo de coisa. E a segunda regra, eu vou deixar um videozinho aqui. Existe essa ilustradora, que é a Úrsula Dourada. Eu acho ela assim, para quem um dia quiser aprender a ilustrar, quiser ir seja por hobby, seja profissionalmente,
ela é muito didática. E ela explica a segunda regra, que é a ideia dos pontos focais. É um vídeo rapidinho, vou deixar ele aqui rodando, deixa eu só... Lá vejo algumas artes, splash de LOL, por exemplo, com fundo sem muito acabamento e outras bem detalhadas, mas essas partes acabam sendo desfocadas. Entendo que é para focar no objeto central, mas essa técnica de deixar algo inacabado tem nome? Poderia falar sobre? Acho que é bem legal. Olha, eu não sei se ela tem um nome específico, mas a gente trabalha muito com a ideia de área focal. Cadê minha vítima favorita? Peraí. O que que acontece? Se você vem aqui e você leva em consideração que a gente tem pontos focais diferentes nessa imagem, um ponto focal com certeza é o rosto. O outro ponto focal aqui é o detalhezinho da espada. Então, a gente tem essas áreas aqui, onde elas se encontram, a gente tem mais detalhe na ilustração, tá vendo? E tudo que estiver saindo aqui fora vai ficar mais desfocado. Isso tem a ver com composição, isso tem a ver com área de foco. O Nathan Fawkes fala muito a respeito disso. O Nathan Fawkes tem um curso sobre composição no esculismo, em que ele fala a respeito dessas hot zones, né, dessas áreas quentes de detalhe. Mas, basicamente, quanto mais perto da área de detalhe, mais render a gente vai fazer. Quanto mais longe, menos render a gente faz. É uma regra simples de entender e, diferente da regra anterior, a IA entende muito bem essa regra. Então, é uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos. Essa imagem também viralizou no Twitter esses dias. Num primeiro olhar, é tipo assim, nossa, é muito bem feito, olha só o cara comendo no McDonald's nos anos 80. Porque a gente vê o cara fumando e tal, e aí o ponto focal é esse, né? O rosto dele. Mas se você sai do ponto focal, você consegue ver estranhezas. Tipo, essa pessoa atrás, eu nem sei o que essa pessoa tá fazendo, assim, ela é um ET, assim, que estava nos anos 80 lá comendo McDonald's. E se você olhar para a mão, o hambúrguer juntou com o dedo mindinho dele, a Coca-Cola não está escrito como Coca-Cola. Mas é isso, assim, porque a IA, eu acho que ela tem essa preguiça natural. Eu acho que como ela rouba imagens de pessoas e desenhos de outras pessoas, ela entendeu que você precisa de um ponto focal da imagem e o resto você pode meio que fazer coisas mais... Não precisa ter tanto detalhe, né? E aí, essa é uma outra foto, por exemplo, que é a mesma coisa. O ponto focal é a criancinha e a fumaça. Se você olhar para as outras coisas, você começa a achar coisas estranhas. Por exemplo, a placa que não acaba ali do lado esquerdo, o poste que se junta os fios, que a fumaça junta com o poste. Então essa é uma das dicas que é sempre bom de ficar de olho. Às vezes, o que a imagem quer te mostrar vai estar muito bem feito, mas o que a imagem não está muito ligado para... Não, o que não é o importante da imagem, geralmente é o que entrega a IA. E aí eu coloquei um vídeo que é do Sora, que é o que a OpenAI, como é que fala? Divulgou esses dias, que é você criar vídeos inteiramente de texto. E aí todo mundo ficou, nossa, não sei o quê, que coisa absurda e tal. Realmente é absurdo, mas é isso. Eu vou passar uma parte do vídeo aqui para vocês verem. Que é isso, é um vídeo, ele criou, sei lá, o texto era mulher andando no centro de Tóquio. E aí o vídeo, se você ficar olhando a mulher andando, perfeito, assim, o movimento do pé dela é meio estranho, porque ela meio que desliza, mas tudo bem. Mas se você ficar olhando o rosto, que é as áreas focais, você não vai achar muito problema. Mas agora, olha só, eu vou pedir para vocês ficarem olhando a pessoa da esquerda, que está de bege e com duas sacolas ali. Que o movimento de andar dele, ele é estranho. Ó, ele dá umas andadinhas, ó, dá dois passos com a mesma perna, de vez em quando ele para. Então, mesma coisa, então, a regra dos pontos focais, das áreas focais, é bom também de olhar em vídeo. Quando começar a circular esse tipo de vídeo do Sora, porque ainda é uma ferramenta fechada, nesse momento a gente ainda consegue desmentir olhando fora das áreas de foco. Nossa, tá certo isso aqui? Peraí.
E aí, de imagem, era isso. Não sei se tem algumas perguntas, Daniel. Vamos fazer aquela pausa antes da gente passar para o texto e depois tem o áudio, né? Uhum. Tá, que tem umas duas perguntinhas aqui sobre o áudio, mas antes vamos fazer uma das imagens. O João Pedro trouxe outra interessante aqui. Até que ponto os metadados das imagens auxiliam na checagem? Penso que seria Ele uma seria- solução. Desculpa, só terminar aqui. Penso que seria uma solução para a identificação de uso de IA, mas muitas vezes esses dados são raspados. Pois é, essa é uma das coisas que as pessoas, eu já vi algumas discussões das pessoas pedirem, por exemplo, que toda imagem feita por IA tivesse nos metadados a indicação de que ele fosse gerado por IA. Só que qual que é o problema? É muito fácil mudar isso. Então, se a pessoa quiser mudar, e aí os metadados também mudam dependendo da rede social. Tem rede social que quando você sobe a imagem nela, ele cria novos metadados, porque ele sobe no sistema dele e aí a imagem fica sendo, sei lá, do Twitter, por exemplo. Então, hoje em dia não ajuda muito por causa disso, porque ela já pode ter sido modificada. Mas é uma das bandeiras de algumas pessoas que pedem por regulação de que tem indicações no metadados mais claras ou em algum lugar para mostrar que aquilo lá foi feito por IA. Mas é isso, assim, infelizmente é um tipo de informação que a gente não consegue. A não ser que você consiga a imagem original. Aí a imagem original teria essas informações. Eu acho que se você clica no metadados, aparece lá, foi criada pelo Midjourney, pelo ou por outra ferramenta. Uhum. Franciele pergunta se depois teremos acesso a esse PDF, a apresentação, eu imagino, né? Sim, é só eu deixo o link ali. Sim, também teremos na íntegra, né? Então, quem quiser, né, com os comentários aqui, a gente vai disponibilizar depois também no YouTube. E por fim, antes da gente seguir, tem uma do Paulo aqui, Paulo Batista, interessante. Luiz, como vocês escrevem isso ao leitor? Dá para falar apenas que a reportagem encontrou indícios de manipulação por IA? Ou vocês chegam a buscar, por exemplo, um especialista que possa cravar que se trata de imagem feita por IA? Olha, a gente teve dois casos. Nesses casos mais simples de imagem e vídeo, geralmente a gente mostra igual eu fiz com vocês, assim, eu coloco imagens e eu deixo detalhes da imagem e faço a descrição, tipo, explicando porque é estranha. Mas em alguns casos, principalmente em áudio, antes de ir para áudio, que áudio e texto é uma coisa complicada. Áudio a gente já teve que pedir opinião de especialista. Então a gente vai, conversa com o perito, e aí o perito vai dar uma um, ele explica o que ele acha de ruim. Geralmente a gente procura dois peritos para ter certeza, mas até o momento, imagem e vídeo é possível desmentir sem a, a ajuda de perito, né? Então, para mostrar para o usuário, tem jeito de mostrar com esse tipo de detalhamento, mas áudio, geralmente, a gente precisa de ajuda, né? A gente fala a gente tem alguns peritos que a gente já conversou antes, mas perito de áudio tem muita gente, assim, tem gente que trabalha só com isso. E aí é legal de dar uma olhada. Geralmente eles são bem solícitos, você liga, eles ajudam tranquilo, fazem ali na hora extra deles ali rapidinho, mas eles costumam ajudar. Mas eu vou. O áudio é um problema, gente. O áudio é um problema, mas isso a gente vai falar depois. Por isso você deixou para o fim, né? Isso. Beleza, podemos seguir aqui. E aí, como tinha falado, vamos falar agora de texto e áudio. Assim, como foi o Paulo, né, que fez a pergunta, ele já fez como é que eu posso dizer? Ele meio que roubou o que eu ia falar agora. Áudio e texto é um problema para desinformação. Por quê? É muito, como que eu posso dizer? Áudio e texto tá cada vez mais difícil de você provar que aquilo foi feito por IA. Inclusive, se o áudio for muito bem feito, é impossível de você provar que foi feito por IA. Então, a gente tem esse problema maior
principalmente com texto e principalmente com áudio. O áudio é o principal, mas eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, com texto. Existem ferramentas que, se você joga um texto nelas, elas prometem descobrir se aquilo foi feito por IA ou não. Mas, sendo sincero com vocês, elas não servem para muita coisa. Elas não são confiáveis. Existem artigos científicos que publicados na BMJ, em outras revistas científicas, que mostram que ele não é confiável, 100% confiável, porque tem muito falso positivo. Às vezes você pega um texto feito inteiramente por pessoas e ele identifica como se fosse feito por IA. Então, é muito difícil hoje em dia você descobrir se algo foi feito por robôs ou não. Mas, diferente de áudio, existem alguns indícios que podem apontar. Mas esse é o problema. Eles apontam, mas não tem como você dizer com certeza que aquilo lá foi feito por IA ou não, a não ser que, sei lá, igual tem acontecido com o exemplo que eu mostrei para vocês lá atrás, que é uma informação claramente falsa e inventada e tal, e aí existe um indício muito grande de que aquilo lá foi feito. Mas mesmo assim, uma pessoa pode inventar uma mentira do nada. A gente já desmentiu várias coisas inventadas do nada por pessoas. Mas os especialistas, né, nesse tipo de investigação, porque eu nunca desmenti texto, mas já li algumas coisas sobre, já vi gente desmentindo também. Eles falam que a IA geralmente ela tem alguns vícios de linguagem. Eles usam muitas palavras de transição, então os parágrafos vão começar com contudo, consequentemente, adicionalmente, até palavras que a gente não usa geralmente, tipo adicionalmente. Ninguém usa essa palavra, mas é uma coisa que eles têm. Eles repetem muitas palavras e frases. No jornalismo, a gente aprende a tentar não repetir a palavra. Então, se a gente está usando inteligência artificial, aí a gente, na segunda frase, vai usar gerada artificialmente, aí vai gerada por meio de robôs, alguma coisa assim. Mas a IA, ela ainda repete essas coisas. Mas é isso, assim, uma pessoa que não escreve seguindo as regras jornalísticas também vai repetir. Então, é um problema isso. A IA, hoje em dia, é muito ruim para fazer opinião. Então, geralmente, elas são vários dados, várias informações, e não tem uma frase, não tem uma aspa, não tem uma análise daquilo que foi falado. E a IA tende a inventar coisas. Se ela não encontra coisas, ela precisa... E aí você fala, faz um texto para mim de 6 parágrafos, e aí ela só tem informação para 4, ela vai inventar os outros 2. E aí é isso onde você consegue achar desinformação. Mas, como eu disse antes, nenhum desses indícios dá para dizer com certeza que foi feito por IA, porque uma pessoa pode fazer isso também. Então, mas o negócio se for desinformativo, beleza, dá para checar falando que, olha, essa informação não existe, essa informação não é encontrada em nenhum lugar, ou as informações que a gente tem são contrárias a que esse texto está passando. Então, dá para desmentir pela desinformação, mas não pela geração ou não de IA. E aí, existe uma regra que a gente usa também para checar, os checadores usam para determinar se um site, um blog é crível ou não. A credibilidade de um texto é feito por vários pontos, né? O autor está indicado? É uma coisa que você sempre tem que perguntar. Se o texto não tem autor, já é uma coisa estranha, assim. Não, ele é um editorial, beleza, mas e se for um texto noticioso sem autoria? A notícia, por acaso, ela é perigosa? Ela poderia fazer o autor, né, trazer algum perigo para o autor? Não. Então, por que não tem autor? Aí se você consegue ver o autor. O que mais ele escreveu? Aí você dá uma procurada. Nossa, o cara escreve 20 textos por dia. É IA, assim, não tem como. Não tem como escrever 20 textos por dia. É IA. E aí, o site que publicou o texto
já publicou outra coisa, já publicou desinformação, você consegue ver. E se você buscar partes do texto ou o título, você consegue ver se ele foi copiado de outro lugar, se existem informações parecidas. Então, essa é uma maneira de você pesquisar a credibilidade de qualquer texto, inclusive textos gerados por IA. E é uma maneira de você ver se aquilo pode ser uma fonte de informação confiável ou não. E aí eu trouxe um exemplo que aconteceu esses dias, que o site o site bb.com.br, que é da editora Abril, estava publicando textos gerados por IA. Os textos eles eram assinados por uma pessoa, que não é uma pessoa, chamada Vanessa Tavares, e ele era... Quem mandava esses textos era uma empresa terceirizada. Aí já começa, né, o problema. Uma empresa terceirizada mandava até 20 textos por dia para o lugar, e eles publicavam sem ver quem era autor, sem verificar se a Vanessa existia mesmo. E aí eles descobriram que a Vanessa, na verdade, não existe, e eram textos gerados por IA, assim, beleza, que era um texto tipo, como escolher um bom obstetra, que são textos que você consegue achar em qualquer lugar, informações que você consegue achar em todo lugar. Mas é isso, assim, é um problema que a gente tem visto crescer, principalmente aqui no jornalismo, de pessoas tentando vender o nosso trabalho com coisas criadas por IA, assim. Então, é uma coisa para ficar de olho, sempre ver a autoria, sempre dar uma olhada em quem que está por trás daquela informação, se a rotina de publicação desse tipo de texto, e assim vai. E aí a gente chega no problema maior, que são os áudios. Os áudios, eles não, assim como as imagens, um áudio muito bem feito é impossível de você desmentir. Não tem como. Não tem como, porque como que a gente checa áudio geralmente? A gente procura a origem dele, só que o áudio ele não tem como você fazer uma busca reversa. Não existe busca reversa de áudio. Até existe para música, mas não para áudio, porque o áudio, às vezes ele foi feito no WhatsApp, às vezes ele foi feito uma ligação, e aí não tem como você procurar a origem dele, porque a origem dele não é rastreável. Mas uma das maneiras mais simples é procurar, ver se você acha o texto do áudio em algum lugar, se alguém publicou aquilo, procurar maneirismo e sotaque, para ver se está condizente com o que a pessoa está falando, né? Por exemplo, a voz rouca do Lula, se a voz rouca do Lula continua durante toda a fala, ou se a língua presa do Bolsonaro, por exemplo, continua durante toda a fala, são coisas que você consegue dar uma olhada para ver se aquilo lá é uma imitação ou não. Mas a IA, hoje, ela é muito boa para fazer áudios falsos de pessoas públicas. Existem horas e horas de falas do Lula, horas e horas de falas do Bolsonaro, horas e horas de falas da, sei lá, Emma Stone. É isso, assim. Pessoas públicas têm falam muito, e aí tem muito material para a IA poder criar em cima. Então fica muito difícil de você desmentir esse tipo de áudio. Eu coloquei um exemplo aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui o exemplo. Eu vou colocar... Isso aqui é uma matéria que o The Guardian fez, que eles pegaram 10 áudios, se eu não me engano. 5 são falsos e 5 são verdadeiros. Entre eles. Eu vou mostrar para vocês, só porque, né, já são 11h15, os falsos. My granddad always used to say, "You're short on ears and long on mouth." They came after me because I was too good at being president. I did too much for you. I fought too hard. I fixed the economy. We were all rich. And then they came after me. Beyonce, people aren't saying enough about Beyonce. I've always talked about her. Excellent performer, great performer, phenomenal. She wrote in my yearbook, "Love you like a brother. Have a great summer. I'll see you in the fall."
I've done more for toilets than any other president. They finally flush better now. The Democrats, they ruined toilets, but we made toilets great again. People are flushing toilets 10 times, 15 times, as opposed to once. They end up using more water. So EPA is looking at that very strongly, at my suggestion. Para vocês verem, um desses áudios era verdadeiro. Nesse caso dava para ver, assim, o verdadeiro é o 10, porque você consegue ouvir as pessoas batendo foto, quer ver? Se você... Flushing toilets 10 times, 15 times, as opposed to once. They end up using more water. So EPA is looking at that very strongly, at my suggestion. É o único, assim, que todos os outros eram falsos, só esse que era verdadeiro. E assim, para mim, tipo, se eles não dissessem, obviamente, ele elogiando o Beyoncé, ele falando de privadas, mas são coisas muito complicadas de você desmentir hoje em dia. Porque é isso, é muito bem feito, cara. Isso aí era eles fizeram com a Parrot AI, que é especializada nisso. Você grava um áudio e pede para ele trocar. E aí ele troca para a voz que a pessoa fez, faz a risadinha, as pausas que as pessoas fazem, os vícios de linguagem, é tudo perfeito, assim, é muito complicado. Dá medo. Esse tipo de coisa, assim, dá medo do que pode ser usado potencialmente. Mas existem maneiras de você tentar desmentir isso, né? Que se for uma ligação, nossa, vazou a ligação do Lula pro Padilha, e aí ele tá xingando todo mundo. O Padilha falou durante essa ligação, porque é isso, assim, tinha um áudio clássico que circulou em 2018, que era o Lula mandando matar alguém, eu não lembro quem que era. E aí ele fala, tipo, alô, e não sei o que, não sei o que, e ninguém fala com ele. E aí as pessoas acreditaram nisso, mas assim, se era uma ligação, por que a outra pessoa não falava? Era uma coisa, mas as pessoas acreditam mesmo assim. Se for uma ligação, tem que ter duas pessoas falando. O problema é áudio, né? Áudio no WhatsApp hoje em dia, você manda o áudio e é isso, não tem uma segunda resposta para você poder ver se aquilo lá está com o contexto certo ou não. E se for um discurso, é possível você ouvir o apoiador, é possível você ouvir o som de fundo, pessoas tirando foto, como nesse caso do Trump. São as maneiras que você consegue, que é ir pelo contexto. E no caso, né, desses áudios, vazou um áudio do Lula falando com o Padilha sobre determinado assunto. Nesse caso, você não conseguiu desmentir e tal, o que dá para fazer? Ligar, mandar uma mensagem, mandar um e-mail para o Lula, para a assessoria do Lula e para a assessoria do Padilha. Olha, está circulando esse áudio, queria saber se vocês confirmam a existência dele. O problema é que, se fosse real mesmo, eles iam negar também. Então, mas é isso, é dever nosso como jornalista perguntar sempre antes de sair falando, tipo, noticiando, olha, vazou o áudio, vazou não sei o quê. Se você for, tipo, jornalista de hard news, né? Mas sempre dá uma olhada e dar a oportunidade para o autor, suposto autor do áudio, falar sobre ele. Mas é isso, assim, áudio, gente, já é difícil de desmentir e com o avanço da tecnologia vai ficar cada vez mais difícil identificar o que foi feito ou não por inteligência artificial. Nesse momento hoje, eu consigo afirmar para vocês que a gente consegue desmentir imagem, vídeo, texto ali, áudio eu já acho muito difícil de desmentir hoje. Pode ser que no futuro a gente não consiga desmentir, porque vai ficar muito mais difícil de verificar esses problemas em imagem e vídeo. E aí vai ficar cada vez mais difícil provar também para as pessoas que aquilo lá foi feito por IA. E aí a gente entra na discussão que as pessoas estão tendo de regulação, o que deve ser feito, porque é perigoso. Porque, por exemplo, hoje a gente já soltou uma matéria no Aos Fatos que existem grupos no Telegram que são especializados em porn revenge e fake porn e deepfake. Eu não gosto do Daniel. Eu fiquei puto com o Daniel. Eu pego uma foto do Daniel, mando para esse grupo e falo, olha, eu quero que vocês
façam vídeos pornô do Daniel para eu publicar na internet. E aí, tipo, faz. Que eles pegam a foto, fazem igual fizeram com a Bob, que eu mostrei para vocês, de graça, no Telegram. Tem pagos também, mas de graça, assim. Aconteceu aqui no Brasil já, de adolescentes fazerem isso com colegas, de pegarem fotos de meninas e pedirem para fazer fake nudes delas. Então, a gente tem um problema muito grande, que é esse negócio do jeito que está, é perigoso, e a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. O que aí vai depender dos especialistas, mais especialistas mesmo, galera de segurança digital, o que elas estão falando. Existem algumas coisas que a gente realmente tem que buscar, que é transparência, que é aquilo que tinham feito a pergunta. A gente não consegue ter certeza sobre se uma imagem foi feita, porque não dá para mudar metadado, dá para mudar, sei lá, dá para você editar a imagem de IA, né? Então, como que a gente consegue fazer a transparência no sentido de, olha, a imagem vai ficar salva na ferramenta do Midjourney, a imagem vai poder ser rastreada, ela vai ter uma marca d'água, mas aí tem um problema que a marca d'água pode ser deletada por meio do Photoshop. Então, a gente tem que tentar descobrir como que a gente vai fazer essa transparência, porque, por exemplo, quem criou a imagem, porque a gente não consegue rastrear, né, quem fez a imagem e tal. E hoje em dia a IA também é muito discriminatória. Se você, por exemplo, pede para ele fazer uma pessoa num ambiente de trabalho vestida como se ela fosse CEO, provavelmente vai aparecer um homem branco. Mas se você colocar, faz aí uma pessoa trabalhando como faxineira, provavelmente vai aparecer uma mulher negra. Então ela tem esse problema também de discriminação e preconceito que vem das bases, né, de imagem, e ela acaba repercutindo esse preconceito também. Além da questão do direito autoral, porque fotógrafos e ilustradores estão tendo seus trabalhos usados como base sem saber ou sem ganharem nada por isso. E as ferramentas, elas permitem prompts criminosos. Assim, é possível você fazer pornô infantil. Tipo, você fazer cenas de abuso sexual infantil por meio de algumas ferramentas de IA. É possível você pedir para a imagem, a IA tirar a roupa de alguém sem o seu consentimento. É possível você fazer fake news com áudios dos presidentes, porque é isso, o prompt permite. E aí é isso. Eu não sei se isso é possível também, porque não sou versado na tecnologia da IA, em como ela funciona. Mas se a proibição de alguns prompts, de alguns comandos, já resolveria algum caso. Mas aí também tem essa coisa, que existem pessoas que estão se especializando em furar proibições de prompts do ChatGPT, por exemplo, do Midjourney. Então, é um problema muito grande. E é isso, enquanto a gente ficar aí, a gente não resolver isso, vai ficar cada vez pior para desmentir e para identificar se alguma coisa foi feita por IA ou não. Mas da minha apresentação era isso, eu deixei meu e-mail aqui para quem quiser depois tirar alguma dúvida ou quiser o link da apresentação. Eu queria saber daquela ferramenta, você pode me mandar um e-mail, eu posso demorar para responder, porque, né? Mas, enfim, se eu puder ajudar, é só mandar um e-mail e espero ter auxiliado nessa questão de desinformação, de como checar esse tipo de desinformação. É isso. As perguntas do áudio, algumas delas eu respondi, eu não sei. Sim, sim. Bom, antes de mais nada, obrigado, Luiz. Foi uma apresentação bem bacana. Contemplou vários aspectos aí da desinformação com inteligência artificial. A gente está na nossa reta final. Vai dar 1h30 quase aqui de transmissão. Então, para a gente ser um pouco objetivo, a gente já foi, né? Mas para a gente tirar essas perguntas aqui do caminho, a Marina fez uma interessante,
Vocês acreditam no caminho reverso, né? Ou seja, também no avanço dessas ferramentas de checagem que desmintam se é inteligente, se foi feito com inteligência artificial, seja áudio, seja imagem, ou a expectativa é que a dificuldade permaneça em qualquer formato? É porque assim, geralmente a gente tem que pensar no caminho capitalista do negócio. As pessoas que estão fazendo IA estão ganhando dinheiro com isso. Elas estão investindo nesse tipo de ferramenta para ganhar dinheiro, para, né, ter lucro com esse tipo de coisa. Quem faz checagem não está ganhando muito dinheiro igual eles estão ganhando. Então, o investimento é muito menor. Então, o crescimento da ferramenta de geração é muito maior do que o crescimento da ferramenta de checagem. Então, a gente sempre vai estar atrás. E a gente ainda tem um problema, por exemplo, eu falei no começo da apresentação, daquela montagem do Haddad, do tweet do Haddad, que o tweet do Haddad é uma montagem que já foi desmentida por todas as agências de checagem brasileira, todas elas desmentiram. Mesmo assim, ele continua circulando e continua enganando as pessoas. Por quê? Porque conteúdo ruim, conteúdo desinformativo, viraliza mais do que desmentido. É assim, as pessoas tendem a acreditar mais e consumir mais uma imagenzinha no WhatsApp, um áudiozinho, um vídeo rápido ali no TikTok, que tenha desinformação do que uma checagem. No Alsatos, a gente tem essa preocupação de tentar fazer as checagens se transformarem em mensagens no WhatsApp, vídeos no TikTok, fazer elas separadinhas no Twitter, no Facebook, no Instagram, para tentar atingir o máximo de pessoas. Mas é isso, a gente, além de as próprias redes sociais terem, como que eu posso dizer, no código delas, a valorização de conteúdos ruins. Então, um conteúdo ruim, ele é entregue mais rápido, porque ele tem mais compartilhamento, ele é mais rápido de assimilar, as pessoas compartilham mais, visualizam mais, ele vai sendo entregue por mais pessoas do que um artigo de 5 parágrafos, 4 parágrafos, nem que seja, que a gente checou, desmentiu, tudo mais para as outras pessoas. Então, eu acho que, tipo assim, existe esse problema também de disseminação do conteúdo bom, do conteúdo verificado. O Facebook, vou deixar aqui um jabá do Facebook, que o Facebook tem essa ferramenta que eu falei para vocês, que você consegue ver o conteúdo que está sendo, que os checadores conseguem ver as denúncias dos usuários, mas o Facebook também tem uma coisa que é o seguinte: eu fiz a checagem, o Alsatos fez a checagem, a gente manda a checagem para o Facebook pega a checagem e marca todas as publicações falsas daquele conteúdo com a checagem. Então, todo mundo que compartilhou aquela fake news vai receber também a checagem. É uma maneira muito boa de você aumentar essa disseminação da checagem, mas isso só existe no Facebook, assim. Eu não conheço outra rede social que faça isso. E era uma coisa boa de tentar fazer em outras redes sociais, né? De tipo, maneiras de você disseminar mais a checagem, porque senão fica nesse problema. Beleza, mesmo que a gente consiga desmentir, às vezes o desmentido não vai chegar em quem foi impactado pela desinformação. Então é um problema, e esse é um problema que existe antes da IA, assim. Ela existe por causa das redes sociais. Então, são vários problemas que a gente ainda não resolveu o primeiro, agora está chegando o segundo, vai chegar outro problema, e é isso, vai acumulando problemas e vai ter cada vez mais desinformação. Maravilha. Para encerrar a última, o Capo Bianco pergunta: como vocês, aos fatos, estão se preparando para as eleições de 2024? Eu complemento: vocês estão fazendo treinamentos, prevêem treinamentos, estão entrando em grupos de WhatsApp, grupos no Facebook? O que vocês têm feito? Sim, no Alsatos a gente tem a gente sempre cobre eleições nacionais, e aí eleições municipais a gente foca em São Paulo e Rio, porque a gente é uma equipe pequena, não tem como desmentir, desinformar. Claro, se rolar desinformação viral sobre outra cidade, a gente acaba desmentindo. Mas de discurso político, a gente foca no Rio e em São Paulo.
desde o mês passado, a gente tem já monitorado as redes sociais dos principais candidatos para dar uma olhada, o que eles estão compartilhando, o que eles estão falando. A gente tem um radar, né, que é uma ferramenta de monitoramento de publicações que eu acho que ainda não foi, eles não colocaram, mas vai ser colocado uma análise específica para as eleições de 2024. Mas a gente tem o Facebook vai fazer um treinamento com a gente e a gente geralmente faz treinamentos com outras redes sociais também e outras. A Brage, por exemplo, tem alguns cursos para você fazer, para você se. É isso, os principais assuntos que vão circular, as principais pautas dos candidatos, né? Então, no caso de São Paulo, por exemplo, Boulos, a briga pelas pesquisas está entre o Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Então, dá uma olhada no que a gente sempre está olhando nas redes sociais, no discurso deles, o que eles estão falando, para a gente já ir fazendo um mapeamento que a gente começa mesmo a cobertura de eleições na pré-campanha. No momento em que... Na campanha, na verdade. No momento em que eles são oficializados como candidatos, aí a gente começa realmente o monitoramento hard, assim, do negócio. Ver tudo que eles falarem, ver se tem desinformação, porque agora a gente ainda está muito preocupado com a desinformação geral, né? Tanto do presidente, quanto do governo, quanto de coisas sobre o governo e sobre o presidente. E aí as eleições a gente começa mais, mas a gente já começa esse trabalhinho de ir separando assuntos, separando coisas que a gente já desmentiu. A gente tem documentos, por exemplo, documento, Boulos, e aí tudo que ele falou, tudo que a gente já desmentiu sobre ele, peças de desinformação sobre ele, que atacaram ele. Ricardo Nunes, mesma coisa. Ricardo Nunes tem menos coisa porque ele nunca foi candidato, né? Ele era vice do Covas, né? Se eu não me engano. Então ele vai ser um pouco mais difícil, mas é isso. Aí a gente vai fazendo esse tipo de trabalhinho, assim, de levantar informações para quando chegar mesmo a cobertura, a gente já não sair do zero, assim. Uhum. Perfeito. Bom, pessoal, 1h33 de webinar. Primeiramente, agradecer demais ao Luiz pela participação e um agradecimento especial a vocês, participantes, espectadores, que contribuíram também aqui com a nossa discussão. Lembrando, quem perdeu, quem chegou depois, que depois esse webinar estará disponível na íntegra no YouTube e também teremos um recap com os principais textos, com os principais pontos da nossa conversa, colocados num texto que será divulgado no IJNet em português. Luiz, alguma consideração final? Não, eu só quero agradecer de novo a presença de todo mundo, espero ter ajudado. Eu sempre saio dessas apresentações, tipo, nossa, será que eu ajudei mesmo? Eu acho que eu falo muito rápido, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se aprenderam alguma coisa, tá bom, já é ponto positivo. Com certeza, pela reação aqui, todos agradecendo, mandando um abraço e acho que aprenderam, sim. Eu aprendi bastante. Tá bom, que bom. Maravilha? Beleza. Fechou. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Muito obrigado. Boa quarta a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.